Você sabia que fé e família são dois assuntos que se mesclam na perspectiva bíblica? E é justamente a respeito disso que nós vamos conversar hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos aprofundar o tema. Em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre cuidar dos seus, o contexto de 1 Timóteo, capítulo 5, fala do cuidado para com as viúvas, que a igreja não poderia se sobrecarregar cuidando de todas as viúvas. Então aquelas viúvas que tivessem filhos ou netos, esses deveriam aprender a recompensar seus progenitores, porque, como diz a Bíblia, isso é agradável diante de Deus. Portanto, a ideia de cuidado aqui, dentro do contexto, diz respeito a cuidado material. Comida na mesa, veste no corpo, um teto sobre a cabeça. Embora a ideia de cuidado na Bíblia é mais ampla do que apenas o cuidado material. Nós podemos falar de cuidado emocional, e isso também é algo que encontramos na perspectiva bíblica, como Jesus, quando vem a público para o seu batismo, ele ouve a voz do Pai Celestial dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus não ouve o Pai dizendo: gente, esse é o Cristo, o Salvador, o Messias, acreditem nele. Não é um respaldo de ministério, é uma declaração de apreço que o Pai faz para com o Filho. E se Jesus, que era Jesus, depois de já adulto, homem feito, precisava de afirmações como essa, a pergunta é: o que dizer dos nossos filhos que estão em desenvolvimento? A Bíblia também fala muito de cuidado emocional, mas também fala de cuidado espiritual. Na mesma carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele diz que os filhos devem ser criados com toda disciplina e respeito por aqueles que querem o episcopado. Então ele diz: se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Em outras palavras, ele dizia que antes de ser pastor dos outros, o camarada tem que ser pastor da sua própria casa, da sua própria família, porque há um cuidado espiritual. Então, eu quero abranger essa ideia de cuidado para além daquilo que é dito só no contexto e ampliar para aquilo que a palavra de Deus, de uma forma geral, diz. Se alguém não cuida dos seus familiares, não importa qual seja o aspecto do cuidado em questão, a palavra de Deus diz que essa pessoa está negando a fé. Uma outra versão diz: renegou a fé. Isso significa que fé e família estão tão interligados que nós não podemos fazer a dicotomia, a separação entre um e outro. Infelizmente, muitos cristãos tentam viver a caminhada do dia a dia fazendo essa separação. O camarada às vezes chuta a família em casa, vai para a igreja adorar a Deus como se uma coisa não tivesse nenhuma relação com a outra. No entanto, de acordo com a palavra de Deus, quem está deixando de cuidar do seu está negando a própria fé. Por que essa declaração? Porque na lógica da palavra de Deus há uma relação muito forte entre fé e família. Os dois estão tão interligados que se misturam. E quando falo de fé, não falo mera e simplesmente de você acreditar para receber uma intervenção de Deus, mas eu falo do relacionamento com Deus de uma forma geral, de uma forma abrangente. Então, há muitos exemplos que atestam essa realidade. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, o apóstolo diz: maridos, tratem as suas esposas com honra, como vaso mais frágil. Aí ele diz no final assim: para que não sejam impedidas as vossas orações. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a preocupação que o marido tenha o cuidado correto para com a sua esposa não é apenas para que eles tenham alegria debaixo do seu teto, não é apenas por causa de uma questão emocional ou meramente relacional, não diz respeito apenas à realização emocional, mas diz respeito à vida espiritual. Quando ele diz: as orações de vocês serão interrompidas se vocês não estiverem alinhados, significa que quando ferimos família, nós ferimos a própria relação com Deus. O apóstolo Pedro não foi o único e nem o primeiro a falar a respeito das orações sendo ignoradas da parte de Deus por conta de problemas familiares. Em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 13, nós vemos Deus dizendo assim: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. Basicamente, Deus estava dizendo: vocês estão chorando no pé do altar e eu estou ignorando vocês, não estou aceitando nenhuma oferta de vocês. Então o verso seguinte começa: e vocês perguntam por quê? Em outras palavras, qual a razão dessa rejeição de Deus para com aquilo que queremos apresentar a Ele? E a resposta de Deus é a seguinte: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança.
Em outras palavras, Deus está dizendo, camarada, você não honra nem a aliança matrimonial, não sabe permanecer fiel à sua esposa, depois vem chorar no pé do altar esperando que eu atenda você. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, é ruim que eu vou dar ouvidos à sua petição, à sua súplica ou à sua oração. Por quê? Porque quando ferimos família, nós ferimos a própria conexão com Deus. É importante que a gente entenda isso. Quando começarmos a dar o valor à família que damos à nossa fé, provavelmente nossa vida familiar seja diferente e com certeza, inevitavelmente consequente, a nossa fé, a nossa relação com Deus também se torna diferente quando nos conduzimos nesse assunto familiar como deveríamos. Eu sempre soube que família é algo importante. Tive o privilégio de nascer num lar cristão, privilégio que meu pai não teve. Até onde tomamos conhecimento, na nossa ascendência, ele foi o primeiro na linhagem a entregar sua vida a Cristo. Veio de uma família bagunçada, desestruturada. Seu pai, meu avô paterno, suicidou-se quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Mas um dos primeiros versículos que ele descobriu na Bíblia, lá no Salmo 68, é que Deus faz com que o solitário habite em família. E ele entendeu que se Deus tinha um plano para a família, ele queria vivê-lo. E ele decidiu que a partir dele a história seria diferente nas próximas gerações. Eu tenho o privilégio de já ser a segunda geração de convertidos, meus filhos a terceira geração de convertidos, meus netos terão o privilégio de já serem a quarta geração, e isso se seguirá, porque um dia alguém decidiu escrever essa história. Se você já é filho de pais cristãos, honre o legado que recebeu. Se você é o primeiro a se converter, decida que a partir de você, a sua família vai servir a Deus. Mas algo que nós precisamos compreender é o plano de Deus para a família. Meu pai nos ensinou que o projeto de Deus de salvação é para o indivíduo. É responsabilidade de cada um corresponder ou não com Deus em relação à salvação, mas o plano de Deus para a humanidade em geral envolve famílias. A bênção que Deus promete a Abraão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Deus pensa em termos de família. Quando ele oferece salvação para Ló, não era apenas para Ló sair e escapar de Sodoma, era Ló e toda a sua casa. Quando Deus ofereceu salvação para Noé por ocasião do dilúvio, não foi só para Noé, foi para Noé e toda a sua casa. E no Novo Testamento nós vamos encontrar duas vezes no livro de Atos a expressão sobre crer em Jesus e encontrar salvação não apenas para si, mas para toda a casa. A salvação continua sendo individual, mas o projeto de Deus é familiar. E nós precisamos entender que a importância da família não se limita mera e simplesmente ao fato de que ela é importante para nós. Ao longo das Escrituras, nós entendemos que Deus abençoa a família. Não apenas indivíduos, mas família. No Salmo 128, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, tudo te irá bem. Mas a Bíblia também diz: a tua mulher será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. E o verso 4 do Salmo 128 conclui dizendo: eis que assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Quando Deus quer abençoar alguém, não é só o indivíduo, é a sua casa. No entanto, durante muito tempo eu pensava, bom, Deus, quando me abençoa, abençoa também a minha família, porque ela é importante para mim. Costumo dizer às pessoas: quer conhecer minha simpatia, trate bem minha mulher e meus filhos. Quer arriscar, tirar algum aspecto daquele lado ainda não tratado de Deus na minha vida, mexa com eles. Então eu imaginava que Deus fazia isso apenas porque a família é importante para mim. Estudando as Escrituras, eu tenho descoberto nos últimos anos que Deus abençoa a família não apenas porque ela é importante para nós, mas também, eu diria até principalmente, porque ela é importante para Ele. Não apenas porque é uma instituição que Ele criou e que Ele deseja dar manutenção, mas porque ela serve a um propósito. A família, ela se torna um filtro da revelação de Deus que nós teremos. O entendimento correto de família não apenas nos levará a viver melhor, o que Deus também quer nos ver bem nesse aspecto, não apenas nos permitirá dar um bom testemunho de vida familiar, o que podemos dizer que Deus também espera, mas a visão que nós temos de família, ela vai afetar a visão que nós temos de Deus. Ao longo das Escrituras, entendemos a profundidade disso e percebemos que quando Deus decidiu proteger a família, e pode ser que Ele decidiu protegê-la porque Ele deu mandamentos familiares. Quando obedecemos esses mandamentos, são específicos sobre a vida familiar, como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, como os pais tratam os filhos, como os filhos tratam aos pais. Por exemplo, são mandamentos recorrentes e quando nós os obedecemos, a bênção diferenciada. Por exemplo, no livro de Efésios, Paulo, citando um dos 10 mandamentos, diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele está dizendo que prosperidade, tudo ir bem, longevidade, uma vida longa,
derivam de um trato correto com a família, porque Deus abençoa de forma distinta aqueles que obedecem os seus mandamentos familiares, mas Ele também julga de forma diferenciada quem quebra esses mandamentos familiares, cometendo o que eu classifico de pecados familiares. O livro de Provérbios diz: o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe a sua lâmpada nas mais densas trevas. Agora, por que Deus estabeleceu mandamentos que protejam a família? Porque Ele honra quem dá manutenção a eles e julga aqueles que não, porque a família é importante para Ele. A família é importante porque nos ajuda a entender, antes de mais nada, que Deus tem a sua própria família. A Bíblia diz que nós somos inseridos na família de Deus e sem o entendimento correto do que é a família terrena, réplica dessa família pré-existente, eterna, de Deus já nos céus, nós nunca nos relacionaremos direito, nem com Deus e nem com o restante da família. Então que Deus nos ajude, por meio das Escrituras, construir uma visão correta do que é família, dar a ela o devido valor, nos dedicarmos para viver não apenas uma realização natural, emocional, mas também espiritual, honrando a Deus e cumprindo o seu propósito para a vida familiar. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e que você permita que ela se torne uma expressão, uma continuidade do ambiente do céu.